Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Gabriel, eu sou o CEO da Crédios e hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Nós vamos falar de cobrança garantida. Você que é síndico, conselheiro ou talvez um morador que participe ativamente da gestão do seu condomínio, com certeza já ouviu falar nesse produto. Esse produto que vem sendo vendido ao longo dos últimos anos como uma solução revolucionária para todos os problemas financeiros do condomínio. Será que é mesmo uma solução tão boa, uma solução tão saudável assim para o seu condomínio? Eu vou te explicar tudo sobre isso hoje. No final, eu vou deixar um grande alerta para você que trabalha com condomínios, para você que é síndico, para você que é morador e de repente a gestão do seu condomínio está pensando em implantar isso no seu prédio. Então fique comigo, acompanhe o vídeo e você vai sair daqui com uma visão com certeza totalmente diferente do que você tem hoje. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é como funciona a cobrança garantida e como a empresa que oferece esse serviço, hoje em dia são várias as empresas que estão nesse mercado, como ela ganha dinheiro e como o condomínio paga por esse serviço, pois óbvio, não existe nada gratuito. Ninguém vai prestar um serviço gratuito para o seu condomínio. A empresa que presta um serviço para o seu condomínio, ela vai ter uma contrapartida, assim como o seu condomínio, quer você perceba ou não, vai estar pagando, talvez muito caro, como você já deve ter percebido pelo título da nossa apresentação, por aquele serviço. Então vamos lá. Bom, cobrança garantida, em primeiro lugar, é importante esclarecer que ela vem sendo chamada de várias formas diferentes de acordo com a empresa que oferece o serviço, por um motivo muito simples. O termo cobrança garantida, principalmente em mercados mais maduros, em mercados em que esse produto já existe há mais tempo, como no Paraná, como no Rio Grande do Sul, como em Santa Catarina, que é onde foi o berço desse tipo de serviço, esse produto, esse nome, ele já está um pouco queimado, as pessoas já têm uma percepção muito negativa sobre isso por vários motivos que nós vamos mostrar ao longo dessa apresentação. Então, novas empresas, novos entrantes no mercado e até empresas mais antigas vêm mudando a forma como eles chamam esse produto. Eles vêm chamando, por exemplo, de inadimplência zero, eles vêm chamando de 100% condomínio 100% garantido, eles vêm chamando de receita garantida em vez de cobrança garantida, mas não se enganem, tudo é o mesmo produto e todos eles funcionam da mesma forma. Basicamente, o produto é muito simples. O condomínio, vamos dizer que o seu condomínio, por exemplo, tenha 100 condôminos, 100 moradores, 100 condôminos, e cada condômino pague uma cota mensal de R$1.000. Então ele tem uma receita mensal, nesse nosso exemplo, de R$100.000. Mas vamos supor que o condomínio tem uma inadimplência relativamente grande, ele tem uma inadimplência de talvez de 20%. Então dos 100 que ele teria para receber todo mês, ele recebe apenas 80. Desses 100, 80 ele recebe, 20 entra na conta da inadimplência. E aí o condomínio pode recuperar isso com mais ou menos velocidade. Talvez uma parte seja aquele pessoal que paga sempre com alguns dias de atraso, outra demora uns meses e vai e paga várias cotas em atraso de uma vez e recomeça o ciclo de deixar as cotas vencendo, e outra parte talvez só recupere na justiça depois de alguns anos, pois como vocês sabem, a nossa justiça é bem lenta. E aí o condomínio tem todo mês essa defasagem. Ele teria 100, recebe 80 e 20 fica no ar para ser recuperado. E aí a garantidora chega ao condomínio e fala: nós temos a solução para todos os seus problemas. Por uma taxa de 5, talvez 10%, vamos botar aqui no nosso exemplo para visualizarmos a situação como um todo, de 5%, que é uma taxa comum no mercado. Então, por exemplo, o condomínio, em vez de receber os 80, ele vai começar a receber R$95.000 todo mês, porque a garantidora vai cobrar 5% sobre os 100 mil, e aí vai entregar para o condomínio todo mês os 95. Mas tem uma pegadinha. Agora, todas as cobranças do condomínio são feitas pela garantidora. Ela vai emitir todos os boletos do condomínio e ela também vai ter o direito, ela na prática está adquirindo os direitos creditórios do condomínio, os direitos de receber aquelas cotas, ela vai cobrar todos os inadimplentes e não tem nem a obrigação de prestar conta sobre esses inadimplentes para o condomínio. Então o lucro dela vai ser esses 20 mil,
O lucro dela não são os 5, o lucro dela são os 20 mil de inadimplência que o condomínio deixa de recuperar e ela começa a trabalhar ativamente para recuperar aquele crédito. Ela vai botar um sistema de cobrança extremamente agressivo, ela vai começar a cobrar multas, muitas das vezes, como nós temos observados no mercado, e se você entrar no Reclame Aqui ou qualquer plataforma de avaliações, você vai ver que isso é verdade, vai começar a cobrar multas ilegais sobre os condôminos inadimplentes, vai começar a inventar despesas para onerar ainda mais os condôminos inadimplentes, como honorários de advogados, mesmo que nenhuma ação tenha efetivamente sido impetrada contra os inadimplentes, e assim ela vai tentando lucrar ao máximo em cima nessa inadimplência do condomínio. E aí parece muito bom. O condomínio vai começar a receber os 95 mil, ele vai ter 15 mil a mais de receita e ele deixa de se preocupar com a sua inadimplência. Mas tem grandes problemas. Essa solução é extremamente problemática. Primeiro, a promessa que eles trazem é de eliminação da inadimplência. A inadimplência deixa de fazer parte da equação do condomínio. O condomínio nem ouve mais essa palavra, pois ele passa a ter uma inadimplência teórica de zero, pois ela passa a ser problema da empresa. O condomínio vai receber os 95 mil, ele vai cuidar das suas despesas internas, ele vai fazer os seus investimentos e a inadimplência passa a ser cuidada pela empresa. Na prática, os condôminos inadimplentes, até aqueles de boa fé que talvez estejam passando por um momento de dificuldade, ou até aqueles que de repente, às vezes, esqueceram de pagar uma cota no dia, esqueceram de pagar o boleto, eles vão ser onerados com taxas altíssimas. Essas empresas de cobrança garantida normalmente trabalham com multas por atraso que partem de 10% e chegam, quando o atraso chega a 30 dias, a mais de 20%. Imagina se você atrasa um boleto de condomínio e você vai pagar uma multa de 10%, às vezes com horas de atraso, pois é assim que eles trabalham. Então, naturalmente, isso vai criar uma grande insatisfação de cara no condomínio, às vezes até com pessoas corretas, que tendem a pagar as suas cotas em dia, mas têm uma dificuldade pontual. A segunda promessa, que é o do fluxo de caixa previsível. E sim, realmente, isso é uma promessa que é verdadeira. O condomínio passa a ter um fluxo de caixa previsível. Porém, ele deixa de receber um valor que naturalmente ele receberia no futuro. Esses 20 mil de inadimplência, o condomínio ele vai receber no futuro. É só ter uma equipe de cobrança, uma assessoria jurídica, porque a dívida de condomínio ela é uma dívida propter rem, ou seja, ela acompanha o imóvel. A pessoa que não paga condomínio, inevitavelmente, ela vai ter o imóvel dela leiloado para pagar a sua dívida de condomínio, se ela continuar com a sua inadimplência e não sanear essa inadimplência antes de chegar nesse ponto. Então, quando o condomínio vende essa inadimplência para outra empresa, ele deixa de ter essa receita que acaba sendo até grande em muitos casos, com multa, com juros, com correção monetária. E aí acaba na prática que o condomínio se torna mais pobre, porque ele deixa de receber uma receita, tudo bem que não seria uma receita imediata, mas uma receita que viria ao longo do tempo. Acaba sendo na prática uma solução preguiçosa para um problema que sempre existiu, pois a inadimplência sempre existiu, então isso não é uma novidade, essas empresas vendem como se a inadimplência fosse algo novo, um problema que os síndicos estão começando a lidar agora, mas a inadimplência sempre existiu e sempre vai existir, e acaba sendo uma solução preguiçosa para esse problema que faz com que o condomínio, em vez de resolver isso de forma inteligente, com uma assessoria jurídica, com um sistema de cobrança, e receba também essa inadimplência com juros, com multa, ele abre mão disso para não ter esse desconforto de lidar com esse problema ao longo do tempo. Além disso, uma grande promessa da inadimplência zero, da cobrança garantida, é a redução de conflito entre síndico e moradores, como se o síndico fosse responsável por cobrar os moradores inadimplentes. E a gente sabe que isso não é verdade. Qualquer condomínio minimamente organizado vai ter uma assessoria de cobrança, vai ter uma assessoria jurídica, vai ter no mínimo uma administradora de condomínios que se encarrega de cobrar os inadimplentes de forma amigável e um advogado que faz a cobrança judicial depois de certo tempo que a cobrança amigável não se mostrar bem sucedida. Então não existe isso do síndico cobrar o morador. Se isso acontece no seu condomínio é porque tem alguma coisa muito errada. O síndico, na prática, ele não deve nem lidar com os moradores inadimplentes, nem tratar da inadimplência diretamente com eles, exatamente para evitar o conflito e também
para evitar de criar situações em que o síndico seja compelido, seja forçado a abrir mão de juros, abrir mão de multa. O condomínio sempre é indicado a terceirizar essa parte da sua gestão, pois aí o síndico tira isso de suas mãos e começa a tratar e resolver o problema de forma profissional. Então, e na prática, o que a gente vê é um aumento de processos contra os condomínios, pois os moradores que se sentem lesados e muitas vezes de forma correta pelas empresas de cobrança garantida, eles vão processar o condomínio e cobrar danos morais pela cobrança abusiva que eles sofrem dessas empresas. Eles vão cobrar o ressarcimento de valores pagos a mais de multa e juros, que essas empresas cobram multas e juros abusivos, e acaba tendo um impacto muito grande nos condôminos. Eles são vítimas de cobranças agressivas. Sabe quando você fica devendo o banco, de repente o cartão de crédito do banco, o banco começa a te ligar várias vezes por dia? As empresas de cobrança garantida trabalham de forma 10 vezes no mínimo pior. Eles vão ligar centenas de vezes para os moradores, eles vão ameaçá-los com multas, eles vão falar que eles vão perder os imóveis deles, eles vão realmente causar um grande constrangimento dentro do condomínio com os moradores inadimplentes para conseguir ter o retorno financeiro que eles têm. Afinal, eles são uma empresa, o que eles buscam é o lucro. E eles, pelo modelo de negócio que eles têm, eles só têm lucro quando eles começam a receber essa inadimplência, e como eles hoje cobram uma taxa muito pequena, como eu falei no exemplo, uma taxa de 5%, até menos é comum, eles só têm lucro de verdade quando eles começam a cobrar multas e juros abusivos para inflar as receitas que eles têm. E é isso que acontece, eles cobram multas hoje no mínimo de 10%. Então eles cobram multas e juros elevados, eles criam dificuldades na negociação de dívidas, pois eles querem ao máximo espremer os condôminos inadimplentes e acabam também protestando e negativando os nomes dos condôminos, que geralmente o condomínio acaba não fazendo isso exatamente pela questão do bem-estar dentro do condomínio. Tem formas de receber a dívida do condomínio, já que é uma dívida que acompanha imóvel, é uma dívida própria terreno, é uma dívida que leva inevitavelmente ao leilão do imóvel daquela pessoa que está inadimplente. Não tem necessidade de protesto, não tem necessidade de negativação, basta executar. É uma execução de título extrajudicial muito simples. E também gera riscos importantes para o condomínio e riscos que, como você sabe, o síndico ele é o responsável pelo condomínio. Ele responde até criminal e civilmente pelos atos praticados pelo condomínio. Então, quando você que é síndico contrata uma empresa de cobrança garantida e ela comete alguma ilegalidade com os condôminos, o síndico acaba respondendo junto do condomínio. O CPF do síndico acaba ficando em risco. Então, ele fica em risco da garantidora cometer atos ilegais, atos abusivos, e pode responder em conjunto com o condomínio, em conjunto com a garantidora por esses atos. Então, o condomínio passa a depender da empresa garantidora, ele perde o controle sobre a sua receita, ele passa, em muitos casos, como a gente vê observado, a nem ter mais acesso aos dados sobre a inadimplência. O condomínio ele fica cego, ele não enxerga mais como está a saúde financeira dele, quantos condôminos estão pagando, quantos não estão, pois as empresas deliberadamente fazem com que isso se torne uma caixa preta para privar o síndico das informações necessárias para que ele faça uma boa gestão, até para ele não ser capaz de ver que a empresa não é mais necessária, talvez. Ele fica também refém em caso de rescisão unilateral. A gente vê em muitos casos que a garantidora entra no condomínio, não suporta a inadimplência. Isso é principalmente verdade em condomínios baixa renda. A gente teve um boom nesses últimos 3 anos de garantidoras entrando em condomínios Minha Casa Minha Vida, em condomínios de renda mais baixa, onde a inadimplência é muito alta, onde a inadimplência média beira às vezes os 50%, e eles simplesmente não aguentam, porque eles não conseguem recuperar os créditos inadimplentes, principalmente porque esses imóveis tendem a também ser financiados, e as pessoas às vezes não pagam nem o financiamento, quem dirá o condomínio, e aí eles acabam saindo do dia para a noite. Aí o condomínio que tinha uma receita, por exemplo, de 95 mil com a receita garantida, volta a ter do dia para a noite uma receita de 80, de 70 mil, porque às vezes eles saem e deixam o condomínio pior do que quando eles entraram. E aí cria-se uma situação de caos, em que o condomínio do dia para a noite simplesmente não tem direito para pagar as suas contas, para pagar os seus funcionários. E os contratos que eles fazem deixam que eles façam isso. Eles podem, do dia para a noite, sair do seu condomínio se eles entenderem que não é mais vantajoso do ponto de vista do negócio deles. Eles têm multas rescisórias elevadas, caso o condomínio queira sair, e também
como eu já falei, a responsabilidade solidária do condomínio, e não só do condomínio, mas também do síndico, em caso de ações judiciais. Temos também uma lista de reclamações frequentes, como eu já bati nessa tecla, as cobranças indevidas. Isso é padrão em todas as empresas desse mercado. Sem as cobranças indevidas de multas altíssimas, de juros que fogem muito do juros legal de 1% ao mês, que é o permitido, eles simplesmente não ganham dinheiro, a conta deles não fecha. O negócio deles é baseado e muitas vezes, na ilegalidade. Falta de transparência nas negociações, juros abusivos e dificuldade de contato com a empresa. Eles vendem o produto, eles passam a cuidar da cobrança do seu condomínio, mas eles não vão te atender no dia a dia, eles não são uma administradora, eles não são um parceiro do condomínio, eles estão ali para ganhar dinheiro em cima do condomínio, em cima dos inadimplentes. Eles são uma empresa de cobrança, o foco deles é cobrança, literalmente. O foco deles é enquadrar os devedores inadimplentes e fazê-los pagar valores altíssimos pelas dívidas que eles têm em aberto. O foco deles não é ajudar o condomínio, não é assessorar o síndico, não é prestar informações. Então eles não vão te atender. Não importa se eles falem que eles vão ter um gerente de relacionamento, isso tudo não é o que se vê na prática. E aí nós oferecemos, claro, algumas alternativas à cobrança garantida, pois nós sabemos que a inadimplência realmente pode ser um problema muito grande, pode afetar em muito a gestão do condomínio, pode impedir que melhorias sejam feitas, pode impedir que certos gastos sejam feitos. Então a gente tem que pensar em soluções para a inadimplência, sim. O que eu quero mostrar é que a cobrança garantida não é uma solução. A cobrança garantida, na verdade, é uma solução preguiçosa para síndicos e administradoras e conselhos de condomínios que não querem enfrentar o problema de forma racional e pensando no longo prazo, pois é só assim que a gente consegue resolver o problema da inadimplência. Então, a gente tem algumas soluções. Primeiro, a implementação de políticas internas de cobrança, uma régua de cobrança, determinar em que momento o contato é feito com o inadimplente para tentar lembrá-lo da cobrança em atraso, tentar oferecer uma negociação, tentar oferecer um parcelamento, a contratação de uma assessoria jurídica especializada em condomínios. Existem várias, eu tenho certeza de que na sua cidade existe alguma assessoria jurídica muito competente, especializada em condomínios. Eles vão cobrar os condôminos inadimplentes, aqueles condôminos que ficam com uma inadimplência aberta de forma crônica, vão cobrá-los na justiça e eles vão receber, pois é uma dívida que hoje, graças ao novo Código Civil, é muito fácil de ser recebida, pois a gente entra com uma ação de cobrança de título extrajudicial e a cobrança acontece de forma muito rápida. A gente vê casos em que a cobrança acontece em menos de um ano, o que na justiça brasileira é bem rápido. É indicado também a criação de um fundo de reserva para inadimplência. Então a gente tem um fundo de reserva e deixar ali dentro daquele fundo de reserva um valor especificamente dedicado à inadimplência, e aí toda vez que alguma cota inadimplente for cobrada com sucesso, entra para aquele fundo. E também o uso de plataformas de cobrança. Existem vários sistemas hoje que facilitam a vida do síndico, a vida da gestão do condomínio e que cobram o condômino inadimplente de forma automática e, claro, de forma profissional, enviando e-mail, enviando SMS, enviando WhatsApp para lembrar, para negociar, para permitir a emissão de boleto automático, permitindo até o pagamento da cota do condomínio com o cartão de crédito, que é uma solução muito boa para aquele condomínio que às vezes não tem o dinheiro na mão para pagar um boleto, para fazer um Pix, mas tem um cartão de crédito com limite e quer pagar aquela cota de condomínio. E assim o condomínio facilita a vida daquelas pessoas que estão em atraso, que estão inadimplentes, mas têm a intenção de pagar. Bom, ficamos por aqui. Como eu falei, a cobrança garantida não é a solução que você procura para o seu condomínio. Se você quer ter mais informações, procure no Reclame Aqui, entre nas plataformas de avaliações dessas empresas e veja como elas tratam os seus clientes. E se você precisa de crédito para o seu condomínio, se o seu condomínio tem algum projeto, alguma necessidade de levantar capital para alguma melhoria, conte conosco. Nós somos especializados em crédito para condomínio, oferecemos empréstimos e financiamentos de qualquer valor para condomínios em todo o Brasil e também somos especialistas em financiamento imobiliário e home equity, permitindo que você compre o imóvel dos seus sonhos com a nossa assessoria. Nós somos parceiros de mais de 15 bancos, ou se você já tem um imóvel próprio, levante capital em cima desse imóvel com as melhores taxas de juros
do Brasil. Bom, se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o like nesse vídeo e ficar atento, pois nós estamos sempre postando novos vídeos sobre o mercado imobiliário, sobre o mercado de condomínios, e não só vídeos promocionais, mas vídeos educativos como esse, onde vamos ensinar você a gerir o seu condomínio, ensinar você a conseguir as melhores taxas possíveis no crédito imobiliário e também falamos sobre home equity, que é a nossa especialização. Obrigado e até o próximo vídeo.